Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Falar de inferioridade não é fácil. Não é fácil porque vivemos um contexto de, aparentemente, um complexo de superioridade. De pessoas tentando provar, mostrar. Gente que destila, sem perceber, até uma certa arrogância. O mercado é competitivo, a mídia é competitiva, somos conduzidos a pensar sempre em sermos os primeiros. E talvez, aparentemente, haja um complexo de superioridade sociológico, ideológico, profissional. E podemos correr um risco altíssimo de não enxergar o contrário, a inferioridade alojada no andaime da superioridade. E eu estou chamando de inferioridade solidária. É quando nós não nos colocamos na posição de soldados combatentes das nossas próprias batalhas. É quando nós não entendemos que ninguém vai gerenciar as minhas vitórias se eu não me colocar na linha de frente. E quando eu digo ninguém, Deus se autolimita quando Ele quer fazer algo em nossa vida e nós não damos espaço. Deus é um ser que não há limites para Deus. Não há proporção geográfica, não há espaço nem cantinho que Deus não consiga chegar. Não há flash de pensamento que Deus não possa ouvir. A Bíblia diz que ainda o pensamento nem chegou em nossa cabeça, Deus já sabe. Então Deus é um ser ilimitado, Ele é o nosso Pai. O problema é que Deus, eu digo problema porque nós assumimos a postura de ficar com esse problema na mão. Porque Deus não é aquele Deus que invade. Deus propõe. E Ele aguarda a nossa resolução. Eu posso viver na ditadura do que eu aprendi, do que eu vivi, do que me disseram, do que eu quero, e não perceber a ação de Deus na nossa vida. E aí nós vamos tomando parte do coro daquelas pessoas que só reclamam, que só murmuram. Gente que fica a vida toda reclamando, murmurando. E aí vem esse veneno emocional da inferioridade solidária. É quando eu justifico o fato de sentir essas coisas. E mais uma vez eu digo, os prejuízos, como eu disse na gota de ontem, são altíssimos. São prejuízos que às vezes você camufla. Você camufla uma vida e aí vive aquela vida de atividades, até mesmo em comunidades de fé, uma vida de conquistas. E há pessoas que alimentam a sua inferioridade com conquistas sociais, conquistas materiais. Para quem tem esse sentimento de inferioridade solidária, quando ele consegue colocar um carro novo na praça, isso eleva o seu ser. Quando ele consegue uma conquista, um posto social, isso eleva o seu ser. Quando ele vai na internet tirar o extrato, que vê aquela conta totalmente no azul, isso eleva o seu ser. Quando ele vê seus projetos e seus sonhos pessoais dando certo, quando ele vê seus projetos familiares dando certo, quando ele vê seus projetos imobiliários dando certo, isso eleva o seu ser. Mas o problema é que são doses terapêuticas de ajustes. E logo em seguida uma nova conquista faz-se necessário para que a pessoa volte a se sentir bem. E eu diria assim, do fundo do meu coração, passa a ser um tormento na pessoa. Passa a ser uma quebra na bolsa de valores do nosso ser. Passa a ser uma baixa arrasadora, decepções, sabe? A nossa identidade fica comprometida. E por conta disso, uma guerra psicológica instalada na nossa mente, em nosso coração. E o pior é que é silenciosa, porque é um tipo de problema que nós não queremos e não gostamos de compartilhar com ninguém. O sentimento de inferioridade é algo que as pessoas não gostam de partilhar. E aí essa autoimagem negativa, controvertida, começa a nos bater, surrar. E aí nós vamos perder. Perdas emocionais, espirituais, perdas na família, desvalor. Uma pessoa que perde a qualidade nos seus sentimentos, nas suas emoções. Gente que antes era até sensível, agora é uma pessoa dessensibilizada.
E às vezes, olhar para o nosso futuro é um calabouço, é uma angústia, é uma decepção. Tentar mudar é complicado. Tentar destruir, tentar olhar para as mudanças, as mutações do nosso corpo, às vezes, principalmente para uma mulher, é uma inferioridade. Olhar que às vezes o seu corpo já não é mais como era antes. E aí faz-se necessário postagens diferenciadas. Eu não estou dizendo que a postagem é para isso, mas algumas postagens elas são produzidas na internet, nas redes sociais, para alimentar um pouco a nossa inferioridade. Isso pode acontecer com o homem, com a mulher, e aí nos tornamos seres acomodados, imobilizados. E eu quero decretar pela palavra de Deus que se você abrir o seu coração, Deus vai fazer mudanças profundas na sua vida, em nome de Jesus. Pai, essa é a minha oração. É para que, recebendo do Senhor as instruções, eu me abra, me permita e passe a agir, para que esse complexo, essa luta, essa dor, essa inferioridade solidária seja vencida para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, pessoal. Tenham um bom final de semana. Fiquem com Deus.